Mais uma vez, bom dia a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e no nosso ambiente. Agora é o momento da palestra, né? Eu vou pedir a nossa companheira Pati para fazer a leitura da mensagem e a prece. Bom dia. Bom dia. Do livro Segue-me, Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, e a mensagem é: na difusão do Espiritismo. E eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. A palavra de Jesus está em João, capítulo 14, versículo 16. Na condição daquele Consolador prometido por Jesus à humanidade, o Espiritismo, sem dúvida, atingirá todas as consciências. Entretanto, à frente das múltiplas interpretações que se lhe imprimem, nos mais variados núcleos humanos, de que modo esperar o cumprimento da promessa do Cristo? Nesse sentido, recordemos os primórdios da codificação kardeciana. Preocupado com o mesmo assunto, Allan Kardec formulou a questão 789 de O Livro dos Espíritos, a qual os seus instrutores espirituais solícitos responderam: certamente que o Espiritismo se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Certifiquemo-nos, pois, de que, na difusão dos princípios espíritas, estamos todos em luta do bem para a extinção do mal, e de que ninguém alcançará a suspirada vitória sem a vontade de aprender e a disposição de trabalhar. Então, com esta mensagem, vamos primeiro agradecer a Deus, ao amado Mestre Jesus, por essa oportunidade de aprender e trabalhar, que possamos aproveitar cada momento desse nosso estudo de hoje para a nossa compreensão, nossa evolução, nosso aprendizado, que não é fácil para ninguém, mas que de passo em passo nós chegaremos lá, no caminho do bem, do amor, da paz. Peço aos nossos amados irmãos espirituais que abençoe nosso irmão que está aqui hoje para o nosso estudo, que nos abençoe a todos, que fique sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Patrícia. Então, nós vamos passando a palavra ao querido companheiro. Como é o nome do centro? Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, CF. Vizinho, aqui. Itaipó-Sul, Itaucaia. Então, um prazer muito grande ter você aqui, Ernesto, mais uma vez, né? Conosco. De uma vez, assim, muito pedido nosso, se falou sobre Deus, lembra? E quase que você desencarna. Você suava tanto. É verdade. Gente, foi um período esquisito, né? Não foi? Foi. Saiu. Mas esse suar se deve muito menos ao nervosismo, mas esse cobertor espiritual que eles colocam aqui atrás, e ficam intuindo, e você vai ficando encorpado, com batimento cardíaco acelerado, e você vai falar uma coisa, acaba falando outra. Aí, para me prevenir dessa vez, você minha colinha ali, porque senão eu acabo falando
horas e horas e fugindo do tema. Então agora eu estou me policiando. Então tá bom. Então, fique à vontade. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu vou me deslocar para cá, pessoal, que é para vocês não verem as cenas do dobrar de pernas. Vão vir a pegadinha, né? Vira a pegadinha. Cuidado com essa beirinha. Ah, Próxima vez eu chego mais pra cá. é um tombo por semana, não se preocupa não. Bom, vamos lá. O som tá bom? Meus amigos, vamos falar de um assunto extremamente simples, fácil, inerente ao ser humano, inerente ao nosso dia a dia. Amai os vossos inimigos. Que é mole para a gente, é muito fácil. Vamos tentar, com o objetivo, fazer um arcabouço, um alicerce para... Da onde surgiu esse amai os vossos inimigos? Surgiu ao acaso? E vamos entender que nessa crescente de mensagens, de orientações, o esforço do nosso grande amigo, o Mestre Jesus, em deixar um legado orientativo, disciplinado e crescente como missão para que todos nós, ao longo dos milênios, viéssemos a desenvolver gradativamente, porque sim, o amor é passível. Ele não é possível, ele é passível de treino, desenvolvimento e esforço, dedicação. Ninguém nasce amando, ninguém foi criado amando. E nesse mundo de provas e expiações, está vendo porque eu preciso de uma regrinha, senão eu vou falando. Nesse mundo de provas e expiações, é um mundo que não é feito ao amor. Nós nem sequer sabemos o que é amar. Nós temos uma vasta noção, uma vaga noção, principalmente porque, pelo que aquele cara que veio 2000 anos atrás se esforçou para deixar nos compêndios dos manuais da vida para que nós exercitássemos. Então, amai os vossos inimigos, que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para falar de amar os vossos inimigos, que é algo muito distante, muito contrário ao mundo que a gente está hoje, nós precisamos entender o que é amor. E no próprio Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o Espírito Sanson fala que amar é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham o nosso próximo. Mas não é só isso. Não é procurar um sentido, é se esforçar para tentar amenizar, tentar acolher, tentar ter empatia, agir para minimizar as dores, os sofrimentos. E a dita caridade. E caridade é amor em movimento. No capítulo 25 do livro Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis, ele fala que Deus é amor. E Deus é tanto amor, que por amor nos criou. E nos criou a sua imagem e semelhança, conforme falamos no último estudo que tivemos aqui. Criar a imagem e semelhança não é o homem barbudo, o velho barbado, não. Isso é a mente humana que quis humanizar Deus. Deus criou de uma forma embrionária com seus melhores atributos, imagem e semelhança, foi dotar os seus filhos, nós, com seus melhores germes, seus melhores atributos, de forma embrionária, para que nós, pelos nossos esforços, cada um fosse desenvolvendo dentro do seu conceito de livre-arbítrio, de prioridades, do momento certo. E por que Deus nos criou? Nos criou para compor a sua obra. Oxe, pensam nisso. Deus nos criou para compor a sua obra. Qual é a sua obra? Deus criou a tudo, o universo, criou a tudo e
E nós somos os operários do progresso. Nós, com o nosso desenvolvimento, com os nossos esforços, a partir daquele germe embrionário, temos que botar ação, e Deus precisa que nós venhamos a cumprir para que tudo evolua, tudo se desenvolva. Então nós temos uma responsabilidade social com todos. Conosco, com o nosso próximo, com o nosso próximo distante, com o planeta, porque todos terão que desenvolver juntos, em momentos descasados, porque uns têm algumas prioridades a mais do que outros. Então, voltando para o capítulo 11 do Evangelho, o Espírito Fenelon fala que amor é a essência divina que todos temos em nós. Sim, a essência divina, a centelha sagrada que Deus deixou em nós. Nós temos uma porção de Deus em nós. Então, é possível amarmos um dia. Falando de Deus, falando da criação, falamos de compor a obra da criação, e falando de operários do progresso, é importante que entendamos que para sermos operários do progresso, nós precisamos também criar. Qual é a nossa criação? Nossa criação são as nossas atitudes mentais e atitudes físicas, nossos gestos, no dia a dia de nossas vidas. Sempre estamos criando trabalhos positivos, ações positivas ou ações negativas, emanando com criações mentais positivismo para a psicosfera ou ajudando a compor a obra das zonas umbralinas. Sim, porque os umbrais são compostos na maioria por nossos dejetos mentais. Não são dos espíritos, não. Isso, pelo dito responsabilidade, é uma prova de desamor de nós para com o planeta e de nós para com o próximo. São as emanações mentais perniciosas. E, portanto, nós deveríamos, por si só, dentro desses conceitos de criação, ter mais cautela, mais zelo, mais responsabilidade, mais cumplicidade. Cumplicidade porque somos, de fato, dentro do planeta Terra, um orbe de provas e expiações, a responsabilidade outorgada por Deus para compor a sua obra. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. O nosso Pai, Deus, confia em nós. E nós não confiamos em nós. Nós, na maioria das vezes, nos perdemos diante do prumo material e nos desvirtuamos porque 99% do nosso tempo ocupado, do tempo mental, tempo de ação e do nosso fração diária é ocupado com as questões materiais. O dia tem 24 horas, vamos supor que a gente durma 12. Eu não durmo 12. Aliás, eu tenho insônia. Mas vamos supor que a gente durma 12 horas, lícito e justo para recompor o corpinho, para que o corpinho esteja em condições adequadas para o dia seguinte renascer para novas lutas e novas oportunidades. Ok. Nas outras 12 horas, o que fazemos com o nosso tempo? Quanto nos dedicamos de emanações positivas, de ações benevolentes ao próximo, de extensões. Vamos fazer a conta, cada um faça a sua e veja qual proporção ou qual percentual do dia que realmente nos dispomos a alguém. Façam. Dificilmente passa de 5% do nosso tempo. Dificilmente, em raras exceções. Isso quer dizer que os outros 95% do tempo temos a preocupações eminentemente materiais. Claro que temos que nos sustentar para
e prover aqueles que amamos. Mas temos que saber dividir. E dentro do conceito amor, e vamos não ser injustos com os antecessores, mas falar a primeira grande revelação foi através de Moisés. E Moisés falou adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas, levando o adorar a Deus e adorá-lo sobre todas as coisas para a época de um povo semibárbaro que estava se modificando. Fica evidente que essas coisas têm uma conotação muito mais material do que espiritual. E materialmente se faziam muito, antes e depois de Moisés, ofertas e oferendas aos politeístas, aos deuses, e aos monoteístas, a Deus, com as barganhas, com as ofertas, visando uma crescente, uma retribuição material. Normalmente não se pede pela saúde, força para enfrentar, tal. Na maioria se pedia enriquecimento, lavouras, e por aí vai. Então essas coisas na época de Moisés estavam muito ligadas às questões materiais. E fato que ele consolidou a paternidade. E tem muito mérito. Era um grande missionário. Porque imagine, num mundo politeísta, oficializar a questão do monoteísmo. Não são vários deuses, é um só. Imagina a luta desse emissário. Mas um Deus duro, contundente, pelo temor, que assim precisava ser por um povo semi-bárbaro, semi-selvagem. E ainda hoje, e aí não cabe a crítica, alguns cultuam indiretamente Moisés, pelo amor temente, e continuam fazendo as oferendas, não mais de cunho material, mas de cunho espiritual, através de preces, mas também em troca de contrapaga material. Ok, é só um apêndice para falar que ainda existem aqueles que estão vivendo e precisam ouvir esse momento. Desejam questões materiais, mas estão em processo de transformação e já fazendo bem. Não é uma crítica. E logo depois, mais ou menos 1.700 anos depois, 1.000 anos depois, né? De Moisés foi 1.350, mais ou menos, veio Jesus. E Jesus, um emissário excelso, jamais veio criticar ou desdizer aquilo que Moisés trouxe, mas veio dar seguimento e trazer a valor presente naquela época, atualizar um Deus Pai amoroso. E falou: amarás o Senhor teu Deus, igual Moisés, com todo o teu coração e toda a tua alma, mas o teu próximo como a si mesmo. E assim Jesus amou, exemplificou por palavras, por gestos, ações, disponibilidade 24 horas por dia, e nos trouxe esse quê de amor incondicional absolutamente louco sobre a ótica materialista. Jesus era um louco. E pode ser que se viesse hoje aqui, ainda assim seria taxado de maluco. E teria uma conspiração, como teve na época, para tirá-lo daquilo, do altar, né, do reinado dele, por aí vai. Mas ele veio ao orbe terrestre, única e exclusivamente, para trazer o amor que Deus tem por nós, um amor próximo à paternidade, que hoje permite, quando nós voltemos para o recôndito dos nossos lares, nós não tenhamos mais aquele medo, Deus temor que vai me castigar, mas um Deus que a gente vai poder mentalizar, deitando no seu colo
pegando-lhe as mãos e lhe afagando nossos cabelos. Isso muda radicalmente a visão da paternidade, porque hoje o meu pai está comigo, eu estou com ele. Quando? Quando precisar, a qualquer momento. E vocês também. E todos os seus filhos também. Então Jesus amou cada vez mais com pureza, sem desejos quiméricos, sem barganha, sem exigir nada em troca, sem enganos, ilusões, paixões, sem o que quer que seja. Então essa mudança de patamar foi importantíssimo para a humanidade, que assim consegue entender, porque nem todos conseguem entender, nem todos têm essa paternidade, nem todos sabem que nas reencarnações sucessivas, todos nós, na maioria, todos tivemos pais, né? Nem todos tivemos pais presentes, mas aqueles que tiveram pais presentes, e o pai herói é um pai de uma encarnação ou de outra, mas é um pai amor. É um parceiro amor que pode mudar as situações. Cada um vem com pai, mãe, filho, amigo e tal, mas em várias reencarnações, mas são amores. Deus não. Deus é e continua sendo sempre o nosso pai, a nos afagar os cabelos nos momentos mais difíceis de nossas vidas, sem que a gente tenha, de fato, se assim acreditar, a solidão. E a solidão é desespero. A solidão, o desprezo é algo que nos dilacera. Mas acreditando nesse esforço que Jesus trouxe, desse Deus amor. E que Deus é amor esse? Jesus mostrou o que é amor. Ele não falou, ele exemplificou. Se ele só tivesse falado, tivesse nos livros, talvez muitos de nós poderíamos contestar as questões morais de Jesus. Mas não, o danado fez. Disponibilidade 24 horas. Tocavam as vestes, se curavam. Isso é muito importante porque traz um emissário do nosso Pai, que assim poderemos ter sempre ao nosso lado, se assim acreditarmos. E trouxe também essa expressão que mudaria a história da humanidade: amar ao próximo como a ti mesmo. Ninguém entendia o que é amor. Os gestos nobres de Jesus eram gestos que deixavam as pessoas atônitas. Mas ele veio tentar trazer, através dessa expressão, amar ao próximo como a ti mesmo, como ainda hoje a expressão mais simplista para entender o que é próximo do amor. É fazer ao outro aquilo que você gostaria que vos fizesse. É desejar ao outro aquilo que você gostaria de receber. Isso é amor. Então a genialidade, a maestridade de Judas, de Jesus. Judas também é um caso interessantíssimo para ser conversado. Trouxe essa questão para a gente ter uma noção hoje do que é amor. O amor é querer o bem, tal qual eu gostaria que acontecesse comigo. Mais simples do que isso, não tem o que fazer. Mas para amar o próximo, e nós estamos alicerçando os caminhos para chegar nos inimigos, vejam bem, não chegamos lá. Nós precisamos amar a nós mesmos. Nós precisamos nos respeitar. Nós precisamos nos aceitar. Nós precisamos, das conversas íntimas que temos conosco, entender quais são aquelas questões de dentro de nós que não estão em concordância com o dia a dia, com a atualidade, para que a gente possa ouvir as outras pessoas, conviver com a sociedade e buscar nos melhorar para acalmar esse touro, esse dragão, esse sei lá o que a gente tem na verdade, porque nós temos coisas mal resolvidas, que chama-se atavismos.
São questões de reencarnações passadas, não totalmente resolvidas, que ainda estão dentro de nós e que nós não mais colocamos para fora como colocávamos há muito pouco tempo atrás em outras reencarnações e até nessa reencarnação enquanto jovens. Então, essas questões nós temos que amansar e isso pressupõe um exercício de modificação. Então, nos amarmos. Nos amar é nos construir ou nos reconstruir, quiçá destruir para reconstruir novamente. É fundamental. Ninguém nasceu para ser, ao longo da vida, o que nasceu. Todas as reencarnações pressupõem uma transformação. E a transformação tem vários componentes, mas dentre os principais é a ação, a determinação, a vontade de fazer diferente. Porque senão, se nós fôssemos o que fomos na encarnação passada, só assim acabou, e vai na outra, você vai ser a mesma coisa, vocês vão passar várias reencarnações sendo a mesma coisa que nós fomos, ou seja, bárbaros. Fomos seres bárbaros. A calada da noite, aquilo que brota dentro de nós, os sentimentos, mas não é o sentimento quando a gente está bem, é o sentimento quando a gente está furioso, quando alguém pisa no pé, quando alguém nos contradiz, quando nós somos contrariados. Aqueles sentimentos é aquilo que tem que ser mudado. Fundamental. E como se achasse que o amar ao próximo como a si mesmo já bastaria, veio Jesus numa crescente de informação, numa crescente de ensinamento, e falou: amai o teu próximo como eu vos amei. Que cara danado, meu Deus do céu! Ele foi tudo para a história da humanidade, amou a todos, sem saber quem eram, o que faziam, de onde vinham, o que tinham feito. E Jesus chega e fala: ame você também, como eu te amei. É enlouquecedor se parar para pensar, porque nós não nos achamos capazes de, com discernimento, para amar nada além daqueles que estão à nossa volta. E olhe lá, casos que nem os que estão nessa volta nós amamos. E ele fala: não, ame a todos, todos, como eu vos amei. E isso eleva muito o padrão de responsabilidade e de dica que Jesus nos deu. Porque Jesus, simplesmente por trás dessa sentença está: eu acredito em vocês. Vocês podem, vocês devem, pelos seus atos, suas ações, é possível amar a todos como eu vos amei. E isso nos coloca uma meta produtiva reencarnatória num patamar muito elevado, o mais possível de atingir, porque Jesus mesmo afiançou que é possível e ele também acredita em nós. Ao contrário de nós mesmos, que não acreditamos. E aí, nós começamos a entender como os exemplos mudam a história da humanidade. Eu tenho aqui, anos? 11h30. 11h30. Eu estou há meia hora falando isso mesmo? Não chega a meia hora, não. E eu não cheguei no amar vossos inimigos? Olha, é difícil, viu? Mas você chega já muito dentro, pode continuar. Mas vocês veem porque eu preciso ter roteiro? Porque eu saio do roteiro. Mas eu vou descontrair. E aí a gente começa a entender como os exemplos são importantes. Porque se Jesus não tivesse deixado os exemplos, iriam ser só palavras e passíveis de questionamentos. Mas não. Quando ele fala: ame o próximo como eu vos amei, ele deixou registrado, não, os apóstolos, os seguidores e apóstolos deixaram registrados como ele amava. Então nós temos o fio da meada para saber que ele não era louco, ele era simplesmente a criatura mais excelsa que apareceu aqui na Terra,
pela misericórdia e bondade divina, porque ele não era feito esse mundo, e nos trouxe o que é amar. E sofreu toda a sorte de calúnias, de agressões, de testes, 24 horas por dia, e ainda assim meditava, rezava, ajudava, independente de quem fosse. Então, esses exemplos de amor significa que nós temos que amar a todos, o nosso próximo, o nosso próximo distante. E aí cabe um alerta violento que não nos damos conta quase nunca. Que se Jesus foi exemplo para nós, na composição da obra do Criador, nas nossas ações do dia a dia, também sempre seremos exemplos diante das observações do mundo, para muitos, para vários, encarnados e desencarnados. Então, dos nossos atos, isso é muito maluco, existem desdobramentos numa reação em cadeia que vão afetar muitos, dos quais nós poderemos levar um quinhão daquilo que acontecer, no efeito dominó das nossas ações. Então, sempre seremos exemplos para alguém. Mas eu não sou exemplo de nada, eu estou aqui na minha casa, mal saio, está sendo observado. Ou pelo vizinho, ou pela vizinha, ou pela criancinha que passa, ou pelos desencarnados que já tiveram relação contigo. Sempre somos referências e exemplos. E só por causa disso, deveríamos ter mais responsabilidade e cuidado com as nossas obras, com as nossas ações, nossos gestos, com a nossa criação, indo ao encontro com aquilo que Deus espera e o motivo pelo qual nos criou, que é o que sabemos hoje, compor sua obra. Aonde isso vai dar, nossa mente não consegue atingir qual é a obra da criação. Porque estamos falando de uma infinitude, e o infinito não cabe na nossa cabeça. Quando eu não achava que não recitava mais nada como missão, veio Jesus e tira essa pérola como missão. Amai os vossos inimigos. Amai como eu vos amei, eu amei a todos, logo vocês podem amar os vossos inimigos. Que está no capítulo 12 do Evangelho. Aí estamos lascados, né? Vamos lascados. Como é que a gente vai amar alguém que chuta nosso calcanhar, que nos dá rasteira, que nos assalta, que nos agride, que nos trai, que nos rouba? Como que a gente vai amar uma criatura dessa? Nosso objetivo é amar com amor, com amor profundo, cada vez mais aquele que amamos. E começar a ter simpatia e gostar, e gradativamente amar aqueles que estão mais distantes. Por último, nos esforçarmos com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, para amar aqueles que nos fizeram mal. Que, sob a ótica puramente material, é um contrassenso. Mas nós já temos essa felicidade de saber que nós não estamos unicamente numa vida material. Nós somos espíritos milenares que reencarnamos, e essa existência que nós estamos agora, existência importantíssima, num momento importantíssimo, sob a ótica evolutiva nossa. Está vendo? Me perdi. Você estava falando do amor para aqueles que você tem que amar. A diferença entre esses amores aí que você vai falar. Isso. É fundamental que a gente entenda que essa reencarnação é uma gota no oceano. É um grão de areia no deserto. É tão rápida, tão pequena,
que nós não podemos ter tempo a perder. E nós perdemos tempo. Nós jogamos todas as nossas fichas em determinadas ações eminentemente materiais, sem nos preocuparmos com os desdobramentos daquilo que aqui está. Então, essa possibilidade de se esforçar para amar muito os nossos inimigos é o início de um amor concreto, do amor superior, do amor puro. E entramos, então, amar os nossos inimigos no retribuir o mal com o bem. E lá em Mateus 5, 43, fala assim: amai, fazei o bem e orai pelos vossos inimigos, que vos odeiam, que vos perseguem e caluniam. Se somente amar aqueles que vos amam, que mérito há nisso? É mel na chupeta. Se amar somente os que vos amam, é ficar no estágio que você está. E Jesus deu essa missão para a gente de refletir, ponderar e tentar alargar esse núcleo afetivo. Porque, no fundo, nossos inimigos, aqueles que temos ojeriza, rasgo, são nossos irmãos, filhos do mesmo Pai. Apesar de nós não os reconhecermos assim. Então nós devemos fazer o bem a todos sem esperar coisa alguma. Porque por mais perversa que seja a criatura, um dia ela vai ser Jesus, igual Jesus. E nós também. E olha que o comodismo gera paralisia. E um ser infrator pode se regenerar e pode até chegar antes de nós, nos estágios. Judas é malhado à torta e direita aí, coitado dele. Não recebe as vibrações, porque ele já cumpriu todas as máculas e expiações, ele já resgatou. E nós estamos aí malhando Judas. E Judas está rezando por nós. É muito louco isso. Então, esse retribuir o mal com o bem é o princípio de amor ao próximo, do amor-caridade. Se isso é verdade, amar os inimigos é, de fato, o grande mérito desse princípio. E amar mais ainda aqueles que precisam. Que é uma vitória sobre o orgulho, sobre o egoísmo, sobre a prepotência. Reconhecer que o nosso próximo, dependente de quem seja, tem os mesmos direitos de nós. Será que nós, nas reencarnações viciantes, há pouco tempo atrás, nós não tivemos o perdão, o estender de mão de alguém, a ajuda, a oportunidade? Será que não tivemos? É muito possível que sim. Porque hoje estamos numa situação já de não executores do mal. Se todos têm o mesmo direito, a luz deve brilhar para esses também, para que eles se arrependam e possam se modificar. E aí vem a séria pergunta: ok, mas é possível ou não amar quem nos fere? Lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, capítulo 25, Leon Denis é um cara à frente do tempo, realmente. A linguagem de Leon Denis é muito fácil. Eu diria que ele não tem todo o mérito que ele deveria ter diante do Espiritismo, porque a gente estuda Kardec, e ótimo, Leon Denis ajudou Kardec. Leon Denis não ajudou nas obras, ele ajudou da força na mesma época. Leon Denis fala assim: o amor se reveste de várias formas infinitas, desde as mais vulgares, ou seja, o amor nas fases iniciais do engatinhar, até as mais sublimes intensidades. Ele eleva-nos numa espiral de ascensão contínua,
a chegar nos infinitos esplendores da luz da liberdade. Assim, de grau em grau, sob a influência e radiação do amor, a alma virá desenvolver-se-á e engrandecerá e virá alargar o seu círculo de sensações, amizades e amor. Ora, o que ele está falando? O amor tem diversas gradações. Nas próprias traduções, e fizemos um trabalho botando todos os grupos duais, os gregos, os egípcios, os hebreus e por aí vai, botamos significados do amor. Tem 12, 13 significados. Para a tradução do evangélico, da Bíblia, foram restritas em três tipos de amor, que comumente a gente junta em um. Então o amor tem as gradações. Que gradações são essas? Ora, eu não posso amar aquele que me feriu, que me roubou, que me deslegadeou, que nem eu amo a Isabel, que está há 500 reencarnações comigo, meu Deus do céu. Isso tudo, mais. Como é que eu vou amar aquele que me fez um mal, igual eu amo a Isabel? Mas vamos lá. Não falaram em escala ascensional, em gradação? Se aquele que me feriu, historicamente, eu devolveria. Justo. Lá na época de Moisés, na lei de Talião, você podia, de fato, devolver aquilo a eles e à família. Os familiares eram punidos pelo que o cabeça fez. Então, quando isso foi modificado só para o principal, já melhorou muito. Só que nem isso deve ser feito porque Jesus falou que não. Porque todos somos filhos do mesmo Pai. Mas se eu não desejar, não retribuir o mal para essa pessoa fisicamente, não é um estágio? É um estágio. Se eu não retribuir mentalmente, sem vergonha, safado, vagabundo, em vez de falar isso, coitado, você já quebra um ciclo mental. Se eu conseguir fazer uma prece por ele no outro estágio, se eu conseguir estender a mão para ele, não é um outro estágio mais elevado? Se eu conseguir abraçar ele, conviver com ele, ajudá-lo, sem nenhum interesse escuso por trás, isso tudo não é amor? É amor na sua escala proporcional. Então, é de fato possível amar aquele que te feriu, começando com não desejando o mal, começando nesse estágio até virar parça, amor. Porque todos seremos um dia amores. Eu falo para Isabel, se prepara, quando voltar para a espiritualidade, vão aparecer 500 mulheres que foram mulheres minhas. Elas são amores puros, não é amor homem e mulher. Tem que abdicar disso. Todos vamos ser amores numa intensidade cada vez mais sublime. Isso significa alargar o núcleo, amar ainda mais aqueles que vos amam. Então, eu posso amar um inimigo como é uma Isabel, mas eu posso não querer mal e não revidar como eu revidava. Ou vocês acham que quando alguém leva uma flechada no trânsito, alguém bate o seu carro, alguém te rouba, não vem aquele ímpeto, aquela quentura que vem aqui e te deixa sufocado. Segura o sufoco. Segura. Engole, vai descer. Vai acalmando, vai deixando a adrenalina baixar para pensar. Que pode ser, você vai em paz. Vai em paz. Vai para a luz. Então, amar sem rancor, sem mágoas, sem nenhum desejo escondido, perdoar sinceramente, socorrê-lo algum dia nas suas aflições,
se abster de palavras e atos danosos, porque atrás dos atos e palavras danosos existem as energias correspondentes que também chegam, às vezes, maiores do que os atos físicos, provocando dissintonias. Vamos aqui. E entendendo que quando Jesus falou reconciliai-vos enquanto estão a caminhos, significa que, meu irmão, se liga, eles estão aqui nessa existência, basta baixar o orgulho e a vaidade e se entrosar para não levar nada para outras da matriz absolutamente enorme espiritual, quando terá novamente uma outra oportunidade de reencarnar, também com ele no núcleo. Quantas reencarnações para frente? E nesse tempo, quem será esse inimigo nosso? Nosso algoz? Nosso obsessor? Está barato se reconciliar enquanto é tempo aqui na Terra. Está barato, faz lógica, é um atalho, porque senão, só que daqui 500, 600, 1000 anos, e dentro da matriz reencarnatória vai ser possível nos encontrarmos, porque tem muitas variáveis na matriz de planejamento reencarnatório, muitas variáveis. Então é fundamental. Então não vamos levar para a espiritualidade. E haverá um dia. Como é que é? Chico ou Divaldo? Não. Chegaram. Me perdoa. Aí virou assim. Não perdoa. Eu não tenho nada que perdoar. Eu nunca me senti agredido. O que é isso senão a sublimação, aquele ato que alguém achou no estado consciencial que fez e de fato fez, está tão acima daquela situação que não. Eu estou limpo. Vai com Deus, vai em paz, eu te amo. Não tenho que te perdoar nada. E assim um dia seremos nós. Acreditem ou não, seremos assim. E nessa questão dos processos reencarnatórios, os processos obsessivos, aqueles mais graves, não obsessão simples, obsessões ocasionais, geradas muito frequentemente pela nossa sintonia vibratória, espíritos oportunistas que muitas vezes se aproximam, mesmo muitas vezes não querendo se aproximar, mas atraídos pela sintonia, sinergia, melancolia, agonia, e se compadecerem daquela situação, no afã de quererem até ajudar, acaba atrapalhando, mas aqueles vingadores são os processos obsessivos mais severos, e nós vemos isso em mesas mediúnicas. E aqueles casos do espírito que defende hoje aquilo que aconteceu há 500 anos na história da humanidade, como se fosse hoje, tem a energia e a vitalidade de querer, não, vai pagar. Isso é fruto de uma não reconciliação. Muito provavelmente em função dos nossos atos de orgulho, de vaidade, de presunção, que estão dentro daquilo que chamamos os duelos da vida. Antigamente, os duelos eram isso. Era legítimo chegar, você atingiu minha dona, porque você olhou para minha esposa, minha mulher, não sei o que, pá, com aquela... Sempre quis falar isso, com aquela luva de pelica. Pá. 8 horas da manhã amanhã, ou na espada. Meus amigos, na história da humanidade, nós temos 2 seres que, por orgulho e vaidade, se engalfinhavam para ver quem tinha razão. O que matava virava homicida, e o que morria virava suicida. Porque o que virou suicida, ele tinha na mão dele
a condição de evitar a situação. E nós devemos evitar todas as situações perigosas que nos envolvem. O duelo mudou. O duelo não é esse de pá, pá, pá. O duelo hoje existe de uma forma diferente. No dia a dia, da nossa arrogância, da nossa vaidade, de querermos ter razão, de brigarmos dentro de casa pela macho alfa, no trabalho por ser o melhor, e disputar pela briga de trânsito, porque meu carro é mais constante que o seu, você me fechou aqui, não sei o que lá. Chegamos em casa ulcerados, esgotados, tendo razão. Ganhei as disputas do dia e morto na cama. Esses processos de sintonia, eles geram doenças, geram a somatização das energias negativas, a aproximação de espíritos que vão aproveitar aquela situação e até os nossos pretensos inimigos do passado, para acabar piorando ainda mais, e nada dá certo na vida. Se for levado a termo, e vamos para vias de fato, poderemos ter novamente um homicida e um suicida. Porque ninguém tem razão. Estavam na mão dos dois, pelo dentro do conceito de razoabilidade, dos direitos de sociedade, evitarem as situações e não enfrentar a pretexto de ser o mais valente, o mais bonito, o mais belo, o mais forte, e por aí vai. E nós enfrentamos. Esse duelo é destrutivo. Esse duelo faz com que não existam vencedores. É o duelo da vida moderna. A somatização das dores, pelo orgulho e pela vaidade, e cada vez que a gente faz isso, a gente arregimenta mais inimigos, desafetos, dissintonias. Atrás das dissintonias materiais vem as dissintonias espirituais. Então, o amar em vossos inimigos é um exercício, um belo exercício para nós refletirmos. Também não deixando os outros de lado, que são importantes, que são escadas, para que a gente possa, dentro do entendimento que somos espíritos imortais, que viveremos novamente com esses desafetos, outras reencarnações, para que a gente tente minimizar essas ocorrências. Estamos num momento ímpar da humanidade, da nossa humanidade. Transição do mundo de provas e expiações para a regeneração. Talvez, isso eu vou falar em todos os estudos que fizer, talvez a principal reencarnação da nossa existência, que é sair de um mundo onde exista o mal, a perversidade, para um mundo de repouso, no sentido que vai se trabalhar muito, que é de regeneração, mas que o bem sobrepujará o mal e o mal será menos intenso do que é hoje, não será um mal tão grotesco. Então, daí para frente, a gente vai conhecer felicidade. E estamos reencarnados nesse momento. Quantos gostariam de estar no nosso lugar, Bernadette? Bernadette Bonetti. Bernadette. Eu vi a foto da Bernadette, foi onde que eu vi ela hoje? Eu vi ela hoje, a foto foi aqui. Que ela fez para sentada, foi não? Então, nós estamos aqui. E a pergunta que eu faço, quantos gostariam de estar no nosso lugar? Quantos gostariam de estar nesse momento para fazer diferente aquilo que fizeram? E nós podemos amar mais, perdoar mais, nos reconciliar mais. Se não podemos amar nossos inimigos plenamente, que vamos tentar não piorar a situação. Desejar o bem. Tem duas vertentes. Aí eu gosto de falar, programas jornalísticos, não vou falar o nome, matem o vagabundo, ele é culpado, tal. Quem julgou? Quem conhece a situação por trás? Será que foi ele mesmo?
E se foi, é uma questão dele com a justiça e com Deus. Aí vem Chico e fala, ah, meu Deus, perdeu sua reencarnação, trouxe tristeza para a família daqueles que ele agrediu. Mamãezinha dele está chorando, por aí vai. Ora, são formas de ver diferentes, porque ainda temos dentro de nós essa agressão. É o efeito espelho. Tá bom, meus amigos, está chegando a hora. Passei a faca aqui no trabalho. Porque tem isso, na hora a gente tem que, né? Esperamos que alguma coisa tenha ficado de útil, entendendo que Jesus não foi qualquer um que estava passando na rua, amai vossos inimigos, não, ele veio trazer de uma forma sistemática, metódica e o registro para a humanidade. Foi para o povo daquele tempo? Também, mas muito provavelmente eles saberiam que eles não aprenderiam. Mas é para nós e para algumas gerações futuras. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela caridade de me escutar. Porque assim, não é todo mundo que está disposto, né, Olha? Olha que lindo. Olha de amor. Que bom. É o bem maior que pode existir. Que bom. A gente alcançar isso aí e sempre lembrar que o exemplo arrasta. Tanto arrasta para o bem quanto para o mal, né? Depende do... E somos exemplos. E somos exemplos. Queiramos ou não. Então agora, eu já estou te agradecendo imensamente por ter vindo, ter nos trazido esses conceitos, essas lembranças, e lembrar sempre que ontem, ouvindo uma música, a música ficou na minha mente. O tempo não espera. Né? Então nós vamos fazer o nosso passe coletivo. Depois do passe, você vai fazer a prece de encerramento, por favor. Então vamos ao nosso passe. Sempre lembrando que tenhamos certeza que a espiritualidade está presente e que os mensageiros de Jesus e de Maria já examinaram cada criatura que aqui se encontra, tanto encarnados quanto desencarnados. É um passe essencialmente produtivo, porque só depende de cada um de nós. É a nossa fé, é a nossa certeza desse amparo. Peçam o que necessitarem. Vamos elevando os nossos pensamentos. Vamos dar trabalho cada vez mais e agradecer a espiritualidade desta casa. Venha a nós vosso amor, dai paz, amor e felicidade. Aqui na terra onde andamos a olhar, fazer triunfar no mundo a verdade. Oh, vós que sois a rainha do céu, Maria.
da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que expande de vós. Venha a nós o vosso amor. Dai paz, amor e felicidade aqui na terra onde andamos ao léu. Fazer triunfar no mundo a verdade. Vós que sois a rainha do céu, Ave Maria. Graças a Deus, graças a Deus. Agora a sua prece, por favor. Obrigado, Deus. Deus Pai, Deus de amor, Deus de afeto. Obrigado, bons espíritos, mentores da casa, nossos mentores, pela bendita oportunidade que aqui tivemos nessa manhã de estudarmos, refletirmos, ponderarmos naquilo que é bom, importante, justo para a nossa jornada. Que possamos ter a humildade, o discernimento, a força de vontade e determinação para colocar em prática tudo que temos estudado. O compromisso consciencial de nos tornarmos pessoas mais leves, mais amorosas, mais bondosas. Obrigado por tudo. E agradecemos por mais um sábado em nossas vidas. Que todos possam levar para os seus lares a paz, o equilíbrio, o frescor, o perfume, as dádivas. E que todos possamos ter um excelente final de semana. Que assim seja, Deus Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Francisco de Assis. Vamos cantar. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve
Graças a Deus. Muito obrigada, Ernesto. Muito obrigada. Paz para todos.